Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem A Vinda do Reino de Deus, que segue narrada no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento, uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 17, versículo de 20 a 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: A vinda do reino de Deus não é observável. Não se pode dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Disse ainda a seus discípulos: Dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida, vai perdê-la, e quem a perder, vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, dois estarão num leito, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe: Então, onde, Senhor? Jesus lhes respondeu: Onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre a vinda do reino de Deus. Agora faremos uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está trazendo para os nossos dias. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais um irmão ou uma irmã possa fazer parte desse estudo. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito desse estudo, a respeito dessa palavra. E também deixe aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então vamos aqui à narrativa de Lucas. Bem, a centralidade da narrativa do evangelista Lucas está na segunda vinda de Cristo.
Porém, Lucas, ele faz aqui, né, as palavras de Jesus, uma associação entre os dois tempos, uma associação entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E muito embora que essas duas vindas, elas vão acontecer de forma diferentes, né? Então, ali está no tempo da primeira vinda de Cristo, não percebida pelos fariseus, pelos judeus daquele tempo. E aí vem o interrogatório dos judeus, né? Quando chegaria o reino de Deus? E eles não associaram que a presença de Jesus era a chegada do reino de Deus. Era o anúncio tão esperado de que viria o Messias para a salvação da humanidade. E aqui Jesus eles deixa os seus interlocutores na curiosidade, né? Não se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. De forma enigmática, está dizendo: olhe, eu sou o reino de Deus. Aqui está o reino de Deus. E aí vocês percebem aqui uma ruptura, né? Então, na resposta dos fariseus, ele fala que o reino de Deus está no meio de vós. Porém, ele vai falar diferente com seus discípulos, percebe? Então, aqui no segundo parágrafo, disse ainda a seus discípulos. Então, essa segunda parte, ela é reservada. Jesus ele não revela nem à multidão e nem aos fariseus. Ele faz uma revelação exclusiva para os seus discípulos, né? E aqui ele faz um alerta, né? Para que a gente não acredite em falsos profetas, em falsos cristos, né? Quando ele fala que quando vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais, não sigais. Então aqui Jesus ele está alertando contra os falsos cristos que virão, né? Então muitas pessoas vão dizer, olha, eu sou Jesus. Então aqui ele dá uma pista para que a gente possa identificar esse momento. Quando ele diz, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Então vai ser uma vinda magnífica, vai ser um fenômeno esplêndido que nós vamos presenciar. E aqui é muito importante destacar que Jesus virá de uma outra forma, né? Então, na primeira vinda, ele se fez homem e habitou entre nós e viveu a vida dos homens. Na segunda vinda, Jesus ele vem como um juiz, né? Em outras oportunidades, ele vai retomar de novo a segunda vinda, né? Essa narrativa de Lucas é a primeira vez que ele fala dessa forma da segunda vinda. Mas ele, em outras oportunidades, nós vamos estudar aqui, ele vai novamente trazer. Mas ele está dizendo aqui que vai ser um fenômeno nos céus, né? Então, muitos estudiosos afirmam, inclusive, que ele não vai nem pisar nesse chão, né? Então, vai ser uma vinda fulgurante, né? Ele vai vir na forma de um juiz com grande poder e glória. Então, ele vai surgir como um relâmpago. Então, se vier uma pessoa andando na rua e falando que é Jesus, pode descartar que isso é conversa fiada, né? Então Jesus está falando, olha, presta atenção, vai ser como um relâmpago a vinda dele. Então, de qualquer uma outra forma que se manifestar, ela não é verdadeira. E aqui, para fortalecer a explicação, ele usa o exemplo do dilúvio e também da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então, são dois episódios aqui que ele quer ilustrar comparando com a vinda, né? Por quê? Porque a vinda ela vai ser no momento inesperado. Então, quando Noé estava ali construindo a sua arca, ele era zombado. Era um velho maluco, né? Caduco. Imagina, para que vai construir um barco desse tamanho? Mas todo mundo estava onde? Se distraindo. Então, quando Jesus fala que naquele tempo comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
As pessoas estavam o quê? Distraídas. Da mesma forma, em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade corrompida, né? Todo mundo comendo, bebendo, comprando, vendendo, fazendo negócio, e de repente cai o fogo do céu e destrói a cidade. Com Noé, foram as águas, e Sodoma e Gomorra foi fogo descido do céu. Então Jesus alerta que vai ser desse modo que o Filho do Homem vai ser revelado. Então não vai ser uma coisa, um evento de pequena proporção, vai ser um evento de grande proporção e vai nos pegar de forma desprevenida. Então, o mundo vai estar acontecendo normalmente, não vai parar. Então, em cada canto do planeta, as pessoas vão continuar fazendo as suas coisas. Agora, Jesus pede o quê? Vigilância, né? Então, esse discurso de Jesus aqui, ele está falando de que nós temos que vigiar. A qualquer momento ele pode aparecer. Então, nós temos que estar vigilantes e não descuidados, distraídos, né? Com as coisas, com as coisas deste mundo, né? E aqui Jesus ele fala de um fenômeno extraordinário de arrebatamento, né? Quando ele fala aqui que naquela noite dois estarão no mesmo leito, um será tomado e outro deixado. Duas mulheres moendo, uma tomada e outra deixada. O que que significa isso? Que a graça, ela é individual. A salvação é individual. Você não vai salvar sua mulher. A sua mulher não vai te salvar. Você não vai salvar o seu filho não, filho ou filha, não vai te salvar. Então aqui deixa claro que ao mesmo vai ter duas pessoas. Uma vai ser arrebatada para Deus, a outra vai ser deixada aqui para os momentos mais difíceis que acontecerão depois do arrebatamento. Por isso que muitas pessoas falam, né, que naquele tempo Deus vai arrebatar a sua igreja. Então é um pouco o que está ilustrado aqui. As pessoas, Deus vai escolher algumas pessoas que serão arrebatadas naquele tempo. Então vai ser um feito extraordinário. Algumas pessoas vão desaparecer. E é preciso estar atento que não adianta você, ou melhor, você deve interceder pelo seu irmão, pela sua irmã. Mas isso não significa a salvação. Você transfere a salvação. Esteja pleno naquele dia para que o Senhor encontre graça diante de vós e te leve junto a Ele para o meio dos eleitos. Amém? Então, a mensagem aqui do evangelista Lucas pede muita atenção. Então, pela primeira vez aqui, na, no ministério de Jesus na Judéia, né? Jesus ele vai falar da segunda vinda, a vinda gloriosa. E desde já ele vai pedindo o quê? Atenção. Fiquem atentos. Não andem distraídos com as coisas do mundo, né? Com as belezas do mundo. Cada dia tem pessoas pensando em bens, em ficar rico, em ficar notável, né, no meio das pessoas. Só que tudo isso é mundano, né? Não adianta você fazer isso e não fazer aquilo que Deus espera de você. Tudo isso é em vão, né? Tudo isso faz parte da artificialidade da vida. Você pode, sim, buscar uma vida melhor, né? Ou até construir riquezas, né? Construir um conforto para a sua vida. Mas não se distraia das coisas de Deus. Porque o que vai contar para Deus naquele momento não é quanto tesouro você juntou nessa vida, mas o que você fez da sua vida em favor do reino dos céus enquanto permaneceu aqui nesse mundo de peregrinação, né? Nesse mundo que é um campo de batalha. A nossa verdadeira glória está no Senhor. Esse mundo não é o nosso lugar. Aqui é um mundo de lutas, um mundo de desafios. Então, não se confunda, né? Não se distraia com as atrações deste mundo, porque tudo fica, né? Deus quer o seu espírito renovado naquilo que ele espera de cada uma de nós. Amém? Então, muita luz no seu caminho, muita fé, muito discernimento, para que o Senhor nos encontre de pé no momento da sua vinda gloriosa. Amém? Forte abraço. Fiquem com Deus.